18h12, hoje é aula de auditoria interna, aula 1 de 4 no total. Eu sou o professor Elcio. Quem vai dar aula hoje, né, para vocês vai ser o professor Ramon, tá? Aí eu já vou colocar ele aqui, ó, como administrador. Pronto. Beleza. Já está gravando, aí você pode colocar os slides aí. Tá ok, então. Então, boa noite aí a todos aí presentes. Espero que possamos ter, assim, uma aula agradável, né? É um assunto muito bom, a auditoria. Acho que todos nós já passamos por alguma auditoria, né? Seja no trabalho ou qualquer outro ambiente. E vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, como é que acontece essa auditoria. Vou estar compartilhando aqui. Material. Aí vocês fiquem bem à vontade aí para poder estar participando também, viu? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode fazer intervenção. Fique bem à vontade aí. Vocês estão conseguindo visualizar a tela? Sim. Sim. Ok. Então vamos falar sobre a auditoria interna. Então, o que seria uma auditoria interna, né? Como o próprio nome já diz, auditar, né? É fazer uma checagem. E essa checagem está falando aqui internamente, né? Dentro da própria indústria, né? E esse item, as empresas estão levando muito a sério justamente porque elas precisam ter um processo seguro, até por questões até de contratos, né? Para poder comercializar e fornecer produtos ou serviços. Então, nós que somos da qualidade, somos profissionais, precisamos, mais do que nunca, entender como é que funciona a auditoria interna e como é que nós podemos, né, contribuir para a organização. Primeiramente, a gente precisa entender os objetivos, né, da auditoria interna. Então, quais seriam os objetivos? Aí aqui, primeiro, é avaliar, né, o cumprimento das atividades relacionadas com a qualidade. Só adicionar um colega aqui. Então, o primeiro passo é avaliar como é que está ocorrendo as atividades relacionadas à qualidade e o BPF, não sei se vocês já viram falar, que são as boas práticas de fabricação, né? Essa sigla significa isso. Depois, precisamos detectar deficiências, né, na implementação das boas práticas de fabricação e, assim, recomendar ações corretivas necessárias. Então, quando a gente detecta qualquer deficiência que exista no processo, o primeiro passo é tomar ações, né, recomendações para que possa melhorar. E outro ponto que poderia ser um objetivo da auditoria interna nas organizações é identificar atividades que poderão causar problemas futuros. Ou seja, são atividades que ainda não causaram problema, mas que a gente percebe, né, tem uma percepção que futuramente pode vir trazer alguns transtorno, né, para a organização, por alguns indicadores-chave da organização. E também fornecer uma avaliação adequada do processo. É uma forma de fazer uma avaliação, como é que os processos, né, estão fluindo, né? Também nós podemos estabelecer um referencial para desenvolver e avaliar as melhorias a serem introduzidas, ou seja, ter um padrão, e desse padrão a gente começar a buscar melhorias, né, naquele processo que já existe. Pode ser um objetivo reduzir desperdícios, né, e retrabalhos, que é algo que é muito recorrente nas indústrias e que isso, queira ou quer não, é um prejuízo muito grande. E preparar os colaboradores para as inspeções, né? Sempre nós somos chamados justamente para ser, cada um tem que ser inspetor da sua própria atividade. Então é uma forma de
fazer com que todo mundo participe, né, sendo inspetor da sua própria atividade. E aqui fala, né, eliminar as maiores causas de problemas de qualidades. Como é que nós podemos eliminar? Né? Primeiramente, esses problemas de qualidade ocorrem muitas vezes por falta de organização, né? Então a gente percebe que às vezes a empresa ela tem uma boa estrutura, tem excelentes funcionários, e aí talvez está faltando somente uma organização. Às vezes, a empresa ela não consegue atender um dos objetivos traçado pela qualidade por falta de orientação. Às vezes, a empresa, as pessoas que trabalham naquela organização não sabem nem para onde vai, ou seja, não sabem nem quais são os objetivos, né, daquela organização. Então, é importante tentar detectar o que é que está atrapalhando, né? O que é que está dificultando as pessoas entenderem por que é feito os processos daquela maneira, e às vezes é só por falta de orientação mesmo, né? De entendimento. Às vezes também pode ser por falta de recursos, que as atividades não acontecem com tanta eficiência, né? Não tem recursos para se investir, para que os processos assim melhorem. Hoje nós estamos na era da tecnologia, né? E muitas coisas são muito facilitadas quando se tem a tecnologia a nosso favor. Então, quando a empresa ela não tem recurso para investir nisso, porque às vezes esse investimento ela traz um retorno no futuro. Por mais que você gaste, né, inicialmente, né, para poder melhorar com tecnologia ou com recursos, esse retorno ele vem, né, lá na frente. Às vezes é a falta de tempo, às vezes a gente acha que não tem um tempo suficiente para se pensar, né, em qualidade, em se investir, em ter uma boa gestão. E em muitos casos é falta de apoio da chefia, né? A gente não sente ser abraçado pela chefia, pelas pessoas que deveriam nos apoiar. Eles não entendem o propósito disso e aí acaba impactando no desenvolvimento das auditorias. Então aqui eu vou falar algumas etapas da auditoria. Como é que começa, né? Tudo começa pelo planejamento. Então é a palavra-chave, né? Planejar. Então eu acho que tudo na vida a gente precisa, né, ficar muito atento a essa palavra de planejar. E a auditoria não é diferente. A gente precisa ter um planejamento para que nós possamos, né, colocar quanto tempo a gente vai gastar, em que período nós vamos realizar, quais os objetivos que vamos traçar para que nós possamos assim direcionar, né, especificamente por que nós estamos ali auditando. Né? Então, o planejamento é importante. Depois de planejar, a gente se prepara para para fazer essa auditoria. Né? Depois de preparar, a gente executa, a gente conclui, e depois de concluir a auditoria, mesmo depois de concluída, a gente monitora para saber se aquilo que foi realizado vai ter uma sequência, né? Vai ter um segmento. Então, planejamento da auditoria, né? Procedimento escrito, englobando o quê? A gente precisa de um planejamento, de um procedimento especificamente mostrando o quê? Periodicidade, ou seja, qual o período que vamos realizar. Aí já pega um calendário e especifica em qual período nós vamos realizar essas auditorias, quem vai ser os responsáveis, né, para estar conduzindo, ou os responsáveis que vai nos receber em determinado setor, em determinada área. Que tipo de formulário nós vamos utilizar para fazer auditoria? Tipo de registro que seria importante, né, realizar nessa auditoria? Qual seria, de fato, as aulas auditadas? Né? Estabelecer prazos também nesse planejamento, como prazo de relatório, prazo de plano de ação. Então, tudo isso vai começando a construir no planejamento dessa auditoria. E aí nós podemos pensar auditores internos ou externos, né? Como é que vai ser feita essa auditoria?
Vai ser equipes multidisciplinares, independentes, né? Vai ser, ou seja, por pessoas de setores diferentes, né? Profissionais qualificados e com conhecimento em BPF é importante. Então, para fazer auditoria, a pessoa precisa ter uma qualificação, no mínimo um curso, né? Um curso de auditor interno é importante. Geralmente as empresas elas investem muito nisso, de pagar um curso de auditor interno, justamente para poder esses profissionais ser capacitados para poder apoiar nesses eventos. E o mais importante é ter conhecimento de boas práticas de fabricação. Nesse caso do planejamento, a gente já define também quem vai ser o auditor líder. Geralmente existe um auditor líder e um outro auditor que o acompanha. Vamos dar um exemplo aqui que seria um auditor júnior. Então tem um líder ali que conduz e aquele júnior geralmente vai apoiando e ajudando no que for necessário. Então definir isso no planejamento e definir como é que vai ser e divulgar o cronograma dessas auditorias, né? Então a gente dispara através de e-mail, enfim, hoje tem WhatsApp, tem vários recursos que nós podemos nos preparar, tendo um cronograma de quando vai acontecer, para que assim os líderes e responsáveis dos setores se planejem também, para que assim ele não seja pego de surpresa, né? Que tenha o tempo suficiente para nos receber bem. Então, precisamos conhecer os procedimentos da área a ser auditado, é um passo muito importante. Então, se você está na organização, vai auditar, de repente, o setor do RH, você precisa conhecer os procedimentos daquela área ali de RH, para saber de fato como é que você pode extrair um levantamento do que você quer atingir naquela auditoria e conhecer, de fato, o manual da qualidade, que são mais perguntas relacionadas a própria sistema de gestão, né? O que decide se o auditor vai achar o que está errado ou não é o número de questões feitas pelo auditor. Então, é muito importante que a gente elabore muitas perguntas. Isso não quer dizer que todas as perguntas serão feitas, mas é importante a gente ter uma gama muito boa de perguntas, porque no desenrolar da auditoria, a gente, com o nosso feeling, com o nosso tato, a gente vai perceber qual tipo de perguntas que aquela auditoria está levando para que nós possamos fazer, né? Que seja mais assertiva naquele momento ali da auditoria. Então, quanto mais perguntas nós tivermos em mão nesse planejamento, geralmente, quando eu faço auditoria, eu já tenho ali um formulário com diversas perguntas, já estudei ali o procedimento da área do qual eu vou auditar, já estudei um pouco da norma, né? Quais são os requisitos que eu vou auditar ali, então já vou formulando algumas perguntas. E aí eu não faço todas, mas dependendo da auditoria eu vou fazer mais ou menos, vai depender. Né? De repente o setor está todo organizado assim, então não precisa fazer tantas perguntas, né? E aí vem a questão da execução da auditoria. Né? Como é que nós podemos executar essa auditoria? Primeiro, a gente faz uma reunião de abertura. É aquela reunião que nós chamamos todos os responsáveis, as pessoas que vão se envolver com a auditoria, para que nós possamos ter um pequeno bate-papo, né? Uma pequena reunião, justamente para mostrar de fato que nós vamos realizar, quais são os dias que vai ocorrer a auditoria e como que essas pessoas elas precisam estar focadas na auditoria para ajudar até no processo, né, dessa auditoria. E definir quem irá acompanhar os auditores. Então, a gente precisa, na execução, definir quem vai acompanhar, né, qual vai ser o líder, a pessoa que vai nos acompanhar, qual vai ser a sequência da auditoria, se vai precisar de usar o EPIs, né, se a gente for se for na produção mesmo, que é necessário usar um departamento que eu preciso utilizar óculos ou usar uma bota de segurança. Então, é necessário a gente fazer esse levantamento e sempre caminhar de acordo com o fluxo do processo. Então, cada processo existe o input,
que é a entrada do processo, e o output, né, que é a saída. Então, a gente tem que seguir esse fluxo aí. Se eu vou editar um processo de X, eu preciso saber qual é a entrada daquele processo para aquele processo funcionar e qual é a saída dele, né? E aí eu tenho que seguir sempre esse fluxo para que eu possa, assim, ter um bom caminho e uma boa trilha, né? Para que nós possamos, assim, fazer uma boa auditoria. Na execução, a avaliação sempre é documental, ou seja, precisamos coletar dados, né? Conversar com o responsável da área, ter um pequeno bate-papo com o auditor ou com o responsável da área, deixar ele bem à vontade, para que ele possa explanar, né, quanto tempo ele tem ali naquela função, quais são as atividades que ele faz, deixar ele bem à vontade para que ele possa externar, né? E aí conversar com quem executa a tarefa. Então, de repente no setor tem várias pessoas fazendo atividades, é importante conversar com essas pessoas também, porque através desses diálogos, dessas conversas que a gente vai já adquirindo muitas informações, né, que são as coletas de dados. Estimular sempre a exposição das atividades realizadas, ou seja, falar assim, legal o que você falou, mas me mostra aí como é que funciona, né? Se for numa máquina meio industrial, você me falou que funciona assim, que tem essa entrada dessa matéria-prima, que vocês fazem vários tipos de amostra durante o processo de produção, mas eu gostaria que você me mostrasse isso. Então, isso é a exposição. Mostrar de fato como é que funciona. E sempre que possível solicitar um exemplo, né? Como acabei de falar. Vocês estão conseguindo entender direitinho aí? Não, eu consegui, Sim. porque já Ok. aconteceu na minha empresa, uma auditoria. Uhum. Ok. Na execução também, olhar e procurar sempre planilhas, né, de controle. Eu acho que toda empresa tem planilhas de controle. Quais são os monitoramentos que os colaboradores, né, eles fazem na área. Registro, né? Um dado importante que é só para relembrar, registro ele não pode ter rasura, que registro é como uma foto, né? Uma foto ela não pode ter nenhum tipo de rasura. Então a gente analisa esse tipo de registro, como é que é feito, os formulários e entre outros documentos que cada empresa ela segue até um fluxo diferente. Então é importante a gente sempre estar olhando esse tipo de documento. E quando a gente encontrar um erro, né, verificar outros documentos do mesmo processo para entender se é pontual ou é sistêmico. Isso aqui é muito importante, porque o que acontece? Muitas vezes a gente encontra um erro, né, em um documento ou no processo, e aí a gente já quer dar uma não conformidade. Então é importante, quando a gente encontra um documento que tem algum erro, a gente tem que entender se aquele erro ele é uma coisa sistêmica, ou seja, é uma coisa que é o sistema que é assim, ou seja, ele não está funcionando, ou se de repente só foi uma coisa pontual, uma coisa que esporadicamente aconteceu. Quer ver um exemplo? Geralmente, na auditoria, quando se tem checklists, né? Aquelas folhas para checar algum tipo de material, existe ali um campo de assinatura do supervisor, do líder. E muitas vezes na correria nós sabemos que o supervisor ele esquece, né, de assinar nesse campo aí. Então, se a gente encontrar de repente na auditoria um documento que não foi assinado pelo supervisor, um documento, então a gente tem que verificar outros documentos, porque se de repente de 10, somente um documento não foi assinado, a gente entende que foi uma coisa pontual. Vocês concordam comigo? Sim. Agora, se a gente encontrar um documento, né, de repente sem assinatura do supervisor ali, porque aquela assinatura ali, o supervisor está mostrando para o processo que ele acompanha, né, que ele verifica. Mas se de repente a gente encontrou um documento, a gente começa a buscar outros documentos, e aí, voltando esse exemplo, de 10 documentos que a gente levantou aí,
8 ou 6 estão sem assinar, a gente já começa a perceber que não é uma coisa pontual, é uma coisa de sistema, é sistêmico, não está funcionando, ou seja, não, o sistema não está funcionando direito. Oi. Quer falar alguma coisa, Elcio? Alguém quer comentar alguma coisa aí? Então, eu vou prosseguir aqui. E aí, uma coisa importante que a gente pode avaliar é o seguinte: o que está escrito está de acordo com a norma? Aquilo que ali está escrito, né? Então, é sempre bom, sempre estar tendo conhecimento da norma para saber de fato. Por isso que quando a gente vai fazer uma auditoria, existe uma parte da norma específica que a gente vai auditar determinado setor. Então, a gente estuda um pouquinho antes, estuda bem, e aí a gente até leva algumas anotações sobre a norma e a gente verifica se está de acordo ou não. Lembrando que tem algumas palavrinhas que são chaves ali na norma, né? Quando você tem a palavra deve, nós já sabemos que é obrigação da empresa fazer. E quando você tem a palavra pode, significa que é opcional, se a empresa pode fazer ou não. Então, isso é importante. Então, se lá no documento a gente encontra lá que a política da qualidade, né, ela está sendo divulgada, né, e de repente a gente só encontra alguns setores que foi feita a divulgação, não foi em toda a empresa, e na norma fala que a política da qualidade ela tem que ser divulgada para todos os funcionários, isso vai de encontro ao que está escrito na norma. Então já é um ponto ali que a gente já pode pontuar como se fosse uma não conformidade, né? E aí tem outro ponto, né? O que está sendo realizado está de acordo com o que está escrito? Né? Será que a prática condiz com aquilo que está escrito ali naquele documento? Que tem muitas organizações que eles escrevem até muito bonito no procedimento, mas na hora de executar faz totalmente diferente. Eu costumo falar que muitos eles dão um tiro no pé, o pessoal da qualidade, escreve muitas coisas, porém na hora de realizar faz diferente. Então é melhor escrever aquilo que de fato a empresa ela faz na prática. Quer ver uma situação que uma empresa que eu trabalhei, que eles, no próprio procedimento interno da empresa, diz o seguinte, que a cada ano eles fazem uma avaliação crítica sobre todos os documentos da empresa. E na norma não fala que todo ano tem que fazer isso, né? Tem que fazer essa avaliação crítica sobre todos os documentos, passar por revisões. Agora imagine uma empresa que tem mais de 60 documentos, você todo ano tem que fazer uma avaliação crítica sobre todos os documentos. Então é trabalho para não acabar mais. Então o que acontece é que muitos escrevem dessa maneira no procedimento interno. Se eles escreveram dessa maneira, que nem a norma pede, eles têm que fazer. Então tem que tomar muito cuidado, né, quando for redigir um procedimento, para de repente a gente estar procurando mais trabalho para nós, assim, para a organização, que a norma nem exige, às vezes nem exige esse esforço, né? E assim demanda muito tempo, enfim, dor de cabeça. Então é importante a gente ter esse conhecimento da norma. E cuidado com os processos que estão documentados, identificados, registrados e não estão de acordo com a norma. Às vezes tem documentos, né, que está lá, está registrado, mas não está de acordo com a norma. Isso aí a gente tem que levar em consideração também. Então, não é porque tem no procedimento operacional que está certo, né? A gente tem que estar sempre comparando o que a norma pede para a gente. E quando tiver mais de um auditor, ter cuidado, né, de evitar duplicidade de esforço. Então, quando, por exemplo, eu sou auditor líder, então o auditor me acompanhando, a gente precisa estar numa sincronia muito boa para que assim não possa ter duplicidade de informações, ou então de esforços ali, né, pedindo a mesma coisa. Então tem que estar uma sincronia bem legal assim para que possa fluir de maneira tranquila. Sempre realizar, né, as anotações, principalmente anotações tem que ser na hora, porque nossa mente é muito falha. Não é porque vocês ainda são novos, né, mas
a gente que é um pouco mais velho, se a gente não anotar na hora, o que acontece? A gente esquece rapidamente. Eu não sei se acontece com vocês. Com vocês são assim? Se você não anotar na hora, você acaba esquecendo? Alguém aí? Com certeza. Então não é só Sim, então também. não é só de pessoas que são mais velhas, não. Acho que é com todo mundo, porque nossa vida é muito corrida, né? Então, quando a gente não anota as coisas, por exemplo, lá no meu trabalho mesmo, a todo momento chega a demanda, a todo momento. Então, o que acontece? Eu já deixo uma folha de rascunho do meu lado, tenho uma agenda, e eu vou anotando tudo. Todas as coisas que são solicitadas, eu vou anotando. E vou colocando por ordem de prioridade, justamente para que não possa esquecer. E na auditoria, tudo que você estiver analisando, checando, tem que anotar. Tudo. Porque depois, com certeza, vocês vão esquecer de vários detalhes. Então, é um ponto importante. E outro ponto importante aqui é não fazer nenhum tipo de julgamento. Né? A gente não está ali para julgar nada, né? Relacionado à nossa opinião. Né? Comparação, até mesmo emitir uma opinião. A gente não pode dar opinião. A gente vai buscar o quê? Evidências concretas. Esse é o nosso papel. A gente só fala daquilo que temos como provar, mostrar evidência. A gente não pode ter essa questão de fazer pré-julgamentos, né, sobre alguma coisa, que de repente aquele processo não está funcionando, com base em que a gente está falando isso, né? Então tudo é com base em evidências concretas. E aí, numa auditoria é importante a gente verificar também o aspecto visual, porque conta muito, né? Questão de limpeza, organização, identificação, né? Isso é muito importante numa auditoria. Acho que a imagem ela fica muito, né? Muito presente em nossa mente. A primeira imagem que a gente percebe numa área quando a gente visita, a gente já tem uma noção básica do que nós podemos encontrar ali ou não. Isso influencia muito. E aqui eu vou citar algumas vantagens do auditor, né? Algumas vantagens que nós, auditor, nós podemos ter. Sempre existe um erro, né? Sempre. Qualquer lugar que nós formos dirigidos a fazer auditoria, sempre a gente vai encontrar um erro, né? Dificilmente não vai ter. Nervosismo do auditado. Na verdade, quem fica nervoso é a pessoa que vai ser auditada. Não sei se é assim, vocês já passaram por isso, na empresa que vocês trabalham, quando fala de auditoria, né, dá um calafrio em muita gente, até os supervisores não querem nem aparecer muitas vezes na área, com medo, né, do que vai acontecer. Então, outra vantagem é pede o que quiser, nós podemos pedir várias coisas, né, documento e tal. Claro que a gente não pode exagerar, mas a gente está ali para poder pedir informação. E pode avaliar tudo, nós podemos avaliar muitas coisas, né? Muitas. E as desvantagens do auditor, uma das desvantagens é não saber onde está o erro. Né? E tem que avaliar tudo em pouco tempo. Então, a gente tem, às vezes, 1 hora e meia, ou 2, de repente, até mais, para avaliar tudo o que acontece ali. Então, é muito pouco tempo, né? Redundante, mas é muito pouco tempo. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar uma observação é o seguinte, que na minha visão, modestamente falando, quando a gente vai auditar, a gente não vai para encontrar erros. Né? A gente vai para encontrar um sistema conforme. Né? Os erros que a gente vai encontrar é uma consequência de não tá fazendo certo. Então, essa tem que ser a nossa mentalidade. E aí, algumas características desejáveis, né, no auditor, que é muito importante, vocês aí. A primeira dela, mente aberta. A gente precisa ter a mente aberta. A gente não pode ter aquela mente fechada, só um tipo de pensamento, não. A gente precisa lá com a mente totalmente aberta para ter a percepção de analisar os fatos de várias vertentes. Isso é importante no auditor. Nós precisamos ser disciplinados. O que é ser disciplinado? Principalmente com a questão de pontualidade.
Se nós marcamos que vamos chegar na área 8 horas, né? 8 horas precisamos estar lá. Se a gente falar que vai começar 8h10, precisa começar 8h10. A gente precisa ser totalmente disciplinado. Então não é porque de repente o almoço estava muito bom, que a gente vai durar mais tempo no almoço, ou porque a conversa estava boa, não. A gente tem horários, somos disciplinados, e isso faz com que a gente ganhe credibilidade. Eu tive uma experiência muito boa porque no início da minha carreira, tive um treinamento pela Bridgestone Firestone, aquela empresa de pneus ali na Parafuso. Eu fui ser treinado lá no Japão, um período de 6 meses, porque aquela planta ali não tinha nada, né? Estava em terraplanagem, e nós fomos treinados lá. E uma das coisas que mais me chamou a atenção no povo japonês não é porque eles são mais inteligentes do que nós, brasileiros, mas com certeza eles são mais disciplinados em tudo que fazem. Por isso que eles são diferenciados. Então eu lembro que uma vez eu me atrasei 1 minuto, 1 ou 2 minutos, eu não sei agora ao certo, mas me atrasei por pouco tempo. Na hora do almoço, a gente almoçava em casa, a casa era do lado da empresa, então a gente tinha que sair, almoçar em casa e voltar. Acho que me atrasei uns 2 ou 3 minutos. E quando eu cheguei lá, eles fizeram uma sabatina comigo lá, de quase 1 hora, querendo saber o porquê que me atrasei 1 ou 2 ou 3 minutos. Então, para a gente aqui é uma coisa normal, às vezes atrasar 1, 2 para eles, isso não é normal. Então, eles prezam muito pela essa questão de regras, de disciplina, de usar os EPIs corretos. Então, como auditor, a gente precisa ser disciplinado em todos os aspectos, justamente para ganhar credibilidade. Diplomático, a gente não está lá para poder procurar confusão, né? Porque a gente sabe que trabalhar com pessoas é um pouco complicado, pouco não é muito complicado. Cada pessoa pensa de uma forma diferente. Então, talvez vai ter pessoas que vão se exaltar, a gente dá uma opinião, mas a gente precisa ser diplomático, saber como levar as coisas. Eu trabalhei algum tempo também na área da Petrobras, como terceirizado, na área de qualidade, e lá tinha uma grande dificuldade que as pessoas lá são concursadas, a maioria, né, são concursadas. Então, quem é concursado, a gente sabe que dificilmente é mandado embora. E aí as pessoas que a gente precisava auditar lá eram concursados e eles não faziam as coisas como deveriam fazer. Então, quando a gente levantava algum ponto, eles debatiam de maneira bem brusca com a gente, bem arredio, e a gente tinha que saber levar tudo na diplomacia mesmo, entendeu? Então, muitas vezes, a gente sabia a maneira como conduzir uma conversa, a maneira como falar, isso é muito importante. Ser honesto também, isso é uma das grandes características, a gente não pode ser falso, né? A gente precisa ser totalmente honesto naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala também. Ser um bom ouvinte, ouvir mais do que falar, a gente precisa ouvir mais. Às vezes a pessoa está falando ali no processo, a gente interrompe a pessoa, não, tem que deixar a pessoa se expressar. Isso é muito bom para o auditor, deixar as pessoas bem à vontade, somente para ouvir, ter muita paciência, né? E ser humano, ser aquela pessoa que está ali, se colocar no lugar da outra pessoa, ter a questão da empatia, saber que às vezes a pessoa talvez falou até alguma coisa que não deveria ser falado ali, até pela questão do nervosismo, não foi a intenção, não é porque o processo roda assim. Tudo isso tem que se levar em consideração. Se comunica em todos os níveis, ou seja, a gente tem que saber se comunicar tanto com a alta direção como com o chão de fábrica, seja nível gerencial, o nível técnico, a gente tem que saber falar com todo mundo, né? Ser profissional, né? Ser profissional sempre, a gente não pode mudar a nossa maneira de ser porque a gente conhece fulano de tal, porque é meu irmão que trabalha ali, ou porque é um amigo meu. Não, a gente tem que ser profissional. Independente de quem esteja ali, se é um amigo meu, a gente vai ali para fazer o nosso trabalho.
ser interessado naquilo que está fazendo, mostrar que tem interesse naquilo que está fazendo, não está fazendo só para cumprir tabela, ser investigador. Às vezes a coisa não ficou clara, a gente pode investigar, a gente pode voltar um pouco mais à auditoria, voltar no setor anterior para descobrir uma trilha aí do que de fato acontece, ou ir para o processo seguinte, analítico, né? Analisar bem tudo, os detalhes, né? E sem medo de ser impopular. A gente não pode ser tímido, a gente não pode ser retraído, né? A gente precisa, de fato, se comunicar mesmo com as pessoas, ser simpático, né? E ser ético, né? Tudo tem que ser levado na ética, sem desrespeitar a nenhum tipo de critério aí. E aí tem algumas características que são indesejáveis no auditor. É quando aquele auditor ele é indiscreto, talvez faz uma pergunta que não deveria ter feito, né? Ou quer entrar na semana da pessoa, isso aí não tem nada a ver com auditoria. Mente fechada, aquela pessoa que é o contrário daquela pessoa que tem a mente aberta, só pensa de um jeito, só tem que ser de um jeito só. Desistente, desiste fácil das coisas, né? Indisciplinado, tudo o contrário, né? Indisciplinado, cheio de opinião, ou seja, aquela pessoa que se tudo ele vai dar uma opinião, e pelo contrário, como a gente já viu, a gente não pode ir lá dar nossa opinião, né? Desonesto no que está fazendo, preguiçoso, né? Às vezes a auditoria ela nos puxa a fazer um esforço muito grande, ter muito trabalho, andar um pouquinho, e aí, se a gente tivesse essa característica de ser uma pessoa preguiçosa, a gente não vai querer andar, a gente não vai querer ir para o setor X, a gente não vai querer ir no laboratório porque é um pouco longe. Então, esse tipo de atitudes é reprovável, né? Não profissional, ou seja, se for uma pessoa que a gente conhece, que a gente gosta bem ali da empresa ali, vou fazer de tudo para que a pessoa, aquele setor não receba na conformidade, e esse não é o sentido. Apático, né? Aceita como está, do jeito que está, é amigão de todos, ele quer se dar bem com todo mundo, e esse não é o comportamento, né, desejável do auditor. E quais são as não conformidades comuns que nós podemos encontrar, né? Uma das mais básicas é o procedimento estar em desacordo com a norma. É a coisa mais básica. Então, é importante, mais uma vez, ressaltar que precisamos conhecer bem a norma, estudar bem. Por cristão, a gente sabe que eles precisam estudar a Bíblia, para conhecer bem a Bíblia, a palavra. E, para quem trabalha na qualidade, é conhecer a norma, né? Então, a gente, conhecendo a norma, a gente vai entender se o procedimento está de desacordo ou não. A prática do que está sendo feito não produz o requerido na norma. Falta de identificação. Às vezes a gente encontra um material lá, um material que não está pronto para uso, né? Que não está bom para uso e não tem identificação. Isso é muito grave, né? Que alguém pode pegar aquele material e utilizar como se fosse bom e aí dar um transtorno, produzir algum tipo de produto que vai chegar até a mão do cliente. Não tem o procedimento, não tem no procedimento, mas faz. É aquilo que às vezes acontece, né? Que muitas das pessoas querem fazer por conta própria, mesmo sem ter um procedimento. É quando você, um exemplo, é quando aumenta um parâmetro de uma máquina que não se pede no procedimento e ele faz por conta própria, isso aí está fora do procedimento, é uma não conformidade. Escreve no procedimento, mas não faz. Até falou sobre isso anteriormente. Não escreve e nem faz, que é pior ainda. Falta de preenchimento nos formulários, né? Nos checklists. Calibrações fora do prazo. Isso aqui é muito grave. Quando você tem balanças, né? Aqueles equipamentos que precisa ser averiguado com frequência e de repente já passou os prazos.
E o sistema da qualidade, né? Se a gente for analisar essa pirâmide aí, né? A base de tudo é buscar registro, né? Registro da qualidade. Então, os registros é uma foto do que aconteceu naquele dia. Então, entender como é que está a qualidade desses registros, se é guardado, se a gente pode fazer perguntas relacionadas a risco, né? Se de repente, né, aconteceu um incêndio aqui na área, nesse departamento que contém todos os registros físicos, como é que nós podemos, né, ter algum plano B para recuperar, ou é só aqui nesse setor, nesse galpão que ficam os registros físicos? Então, eles precisam mostrar para a gente que existe, né, um plano B ou um C para garantir a supremacia desse registro, que é importante. A gente analisa método de análise, especificações, plano de manutenção, se existem manutenções preventivas, principalmente em indústria, né? Como é que estão as instruções de trabalho? Está de maneira clara, as pessoas estão entendendo os procedimentos. Se tiver o manual da qualidade, né? Como é que está esse manual da qualidade? Se as pessoas têm acesso, tudo isso é levado em consideração. E a conclusão da auditoria, geralmente se faz uma reunião de fechamento, né? Tem que ser feita essa reunião de fechamento. Na reunião de fechamento, a gente vai dizer, de fato, como é que fazer um breve resumo do que aconteceu ali, né? Aí, depois que a gente faz essa reunião de fechamento, tem a questão de elaborar um relatório, a gente vai descrever as não conformidades encontradas, se acontecer. Então, nessa reunião de fechamento, a gente já fala dessas não conformidades encontradas, né? As evidências relacionadas a isso, nada de boca, tudo com evidência. Se não tiver não conformidade, as oportunidades de melhoria. Em outras empresas, usa o termo oportunidade de aprendizado. E como é que nós podemos, né, descrever uma não conformidade? Existe uma ferramenta, que é o 5W, né, em inglês, que é traduzida para a gente com essas palavrinhas aí, né? Então, nós podemos descrever, né, o que, aí, fatos, né, calibração de equipamentos, onde, a localização física, né, fracionamento de MP, qual, não conformidade, calibração vencida, quem, com quem foi discutida, aí fala com o gestor da área. Então, a gente vai fazendo com essa ferramenta fica muito mais simples de a gente descrever melhor uma não conformidade. Como documentação envolvida, certificado de calibração, por que natureza da não conformidade, a gente coloca lá o item, né? E também a área auditada deverá elaborar um plano de ação, né? Quando a gente levanta as não conformidades e também as oportunidades de melhoria, ela tem que fazer um plano de ação, tanto com ações corretivas ou até ações preventivas, no caso. Tem que dizer os prazos que vai ser feito isso aí e quem vai responder por isso. Então, isso é muito importante. Todo plano de ação precisa ter a ação que vai fazer, quando vai entregar isso e quem vai responder por isso. E uma coisa muito importante é que jamais nesse campo de responsáveis a gente pode colocar, vai ser o setor do RH. Não. É importante que a gente coloque o nome de uma pessoa que vai responder. O RH é muito amplo. Eu costumo sempre falar, né, que a gente fala, né, que o cachorro de dois donos morre de fome. Então a gente tem que nomear alguém que vai ser responsável por aquela tarefa, né, por aquela ação a ser realizada. E depois monitorar, né? Monitorar o prazo de conclusão das ações, verificar se o que foi realizado é suficiente para a correção do problema e também para evitar reincidência, né? Finalizar o plano de ação, gerar indicadores para poder monitorar, manter e atualizar o sistema de gestão da qualidade de acordo com as atualizações de normas e leis. Então, tudo isso é feito. Então, eu coloquei aqui uma frase, né? Quem pode ler aí para a gente fechar?
Quem de vocês pode ler aí? Existe Existe uma uma. maneira de ganhar dinheiro que as empresas não têm sabido usar? Sabido é um certo, né? Deixa. Tá um Sabido. pouco, tá um pouco estranho. Existe uma maneira de ganhar dinheiro que as empresas não têm noção de usar. Acho que ficaria melhor deixar de Exatamente. perdê-lo, que é o mais construtivo. Exato. Felipe Crosby, né? Talvez a tradução não esteja correta, estava no inglês e não foi traduzido corretamente. Então, eu gostei dessa frase porque as empresas, elas pensam em quê? O que é que vocês acham? Por que as empresas elas nascem? Qual o objetivo principal? Lucro? Exatamente, ganhar dinheiro, não é isso? Nenhuma empresa, ela pensa somente, não é um hospital de caridade, né, para ajudar as pessoas. Ela está pensando em lucro, em dinheiro. E Felipe Crosby está falando aqui, resumidamente, que a melhor maneira, né, de ganhar dinheiro é deixar de perder. Então, se eu tenho um sistema seguro, se eu tenho um sistema confiável, que eu faço auditoria, que a auditoria é nada mais, nada menos de que checar o que está acontecendo, e aprimoro isso, vou aprimorar através dessas auditorias, eu vou deixar de perder muito dinheiro. Se eu deixo de perder, eu estou ganhando. Vocês concordam comigo? Com certeza. Exatamente. Então, é até assim na nossa vida, né? Às vezes a gente fala, pô, se o nosso salário não está dando no mês. E quando a gente vai analisar, fazer uma auditoria dos nossos gastos, a gente percebe que está indo muito dinheiro para o ralo. Às vezes a gente está gastando dinheiro demais em algo que está sendo desperdiçado. Eu mesmo tenho filhos pequenos, e aí a gente percebe lá, muitas vezes, né, os prejuízos aí. Às vezes tem que trocar roupa demais porque está rasgando, ou aquilo ou outro tal. Então, às vezes é o consumo muito grande de energia. Em vez de pagar X valor, vai ter que pagar o dobro. Com certeza vai ter que cortar alguma despesa depois. Então, tudo isso, como é importante fazer uma auditoria para que a gente possa deixar de perder, porque deixando de perder, a gente ganha. É isso, essa é a visão que devemos passar por nossos gestores. Eu gostaria somente de compartilhar com vocês umas planilhas que eu uso pessoal aqui, mas eu acho que é importante que vocês conheçam aqui. Vou abrir aqui. Vou colocar assim de lado, a vertical aí. Então, eu uso isso aqui, ó, lista de entrevistados durante a auditoria. Faço uma lista como é, uma planilha muito simples, coloca a data, a gerência que a pessoa participa, o nome da pessoa, ali, chave, pode ser chave ou matrícula, em algumas empresas usam chamada de RL, se a pessoa tem algum ramal ou telefone, e rubrica ali. Então, todas as pessoas que envolvem, eu uso essa planilha como se fosse um registro para mim, de quem estava ali comigo, entendeu? Tem outro formulário para mostrar para vocês aqui. Vou mostrar aqui o plano. Geralmente eu uso esse plano aqui. Eu coloco ali o tipo de auditoria. Aqui em cima está mostrando aqui o tipo de auditoria, o período, né? O cliente da auditoria, qual vai ser o cliente, o auditor líder quem vai ser, líder de equipe, equipe auditora. Aqui eu coloco o escopo é qual parte do sistema de gestão vai ser auditada naquela empresa, né? E ali já coloco embaixo itens da norma. Aqui já coloco itens da norma, né? Se é o 4.1, vai falar de monitorar, medir, né? E assim vai. Aqui mais para baixo eu coloco o objetivo da auditoria. Aqui os documentos de referência, né, para a auditoria. Então, esses documentos são documentos
interno da organização. Eu coloco todos eles ali para me basear no que eu vou auditar. Faço algumas considerações importantes ali. Enfim, é isso. É um documento que eu uso bastante. E o outro está em Excel, não vai ficar tão legal aqui. Vou tentar colocar aqui de lado. É um relatório da auditoria, né? Esse relatório, ele vai... Mesma coisa, as pessoas que estavam envolvidas. Ali coloco o objetivo, o escopo. Aqui eu coloco quantas coisas aconteceram. Se a gente observar aqui, não conformidade não teve nenhuma, observação não fiz nenhuma, oportunidade de melhorias foram 3, pontos fortes eu não consegui observar, coisas positivas não consegui observar. Então ficou aí como 3 oportunidades de melhorias que foi observado em toda a auditoria, nesse dia aqui, nessa auditoria específica. Foi na área até da Petrobras isso aqui. Os procedimentos que eu utilizei, aqui algumas notas que nós colocamos, que nós buscamos. A liderança evidenciou ótimo controle das atividades, tal. Enfim, algumas coisas que a gente vai anotando aqui. As oportunidades de melhoria aqui, ó, a gente colocou aqui, só para fechar aqui. Formalização das reuniões internas da equipe. Nesses 3 pontos a gente colocou isso, porque a gente percebia que as equipes até faziam reuniões, porém ela não formalizava isso. Ou seja, não tinha uma ata. Então, sem ata, de boca, ela não funciona. Então, por isso que foi uma oportunidade de melhoria. A gente percebeu que eles faziam reuniões, mas não tinha nada formalizado. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Alguém aí tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Alguém tem alguma pergunta? Não, por enquanto não. Não. Ok, então, desejar a vocês aí, quando vocês forem solicitados a fazer auditoria, que vocês não tenham medo de fazer, porque é através de iniciar esse processo de auditoria que a gente aprende. Ninguém nasce sabendo, sempre, geralmente, quando você vai fazer pela primeira vez uma auditoria, você vai acompanhar alguém com mais experiência, aí você fica muito atento com o que a pessoa está fazendo para poder aprender, anota todos os detalhes, e não tem medo de fazer não, que eu acho que a gente aprende muito, né, fazendo auditoria, a gente conhece praticamente a empresa inteira a ser auditor. Então é isso, gostaria de falar com vocês hoje. Elcio está aí presente? Estou presente. Então, no mais, agradecer aí a todos que participaram aí. E se tiver qualquer dúvida ou que você queira de um esclarecimento, eu estou à disposição. Valeu, pessoal. Ok, professor, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa. Boa noite.